Olá, senhoras, senhores e seres que estão aqui comigo hoje. Como vocês estão? Hoje nós veremos um relato que, na minha humilde opinião, é um relato muito triste. Estão prontos? Então, preparem-se para enfrentar seus medos e sejam muito bem-vindos ao lado sombrio da realidade. Então vamos para o relato. Olá, Vinícius. Boa noite. Tem algumas histórias que a gente só escuta sussurrando, de boca em boca e na calada da noite, para não acordar o que não deve ser acordado. Eu sou aqui do interior. Cresci ouvindo esses causos nas mesas de bar, na beira da fogueira, no canto da cozinha. E uma das que mais me marcou é essa do porão daquela velha fazenda abandonada. Era lá numa época que ninguém tem mais nome, mas que a gente sabe que foi lá pelo ano de 1725, quando as sesmarias eram distribuídas para os coronéis que iam desbravar essas terras selvagens. O coronel desse relato recebeu um pedaço grande de terra, cheia de mato, rocha, mas também cheia de promessas. Ele e a mulher, com 2 filhos pequenos, se mudaram para fazer daquela terra um lugar produtivo, um lugar de mando. O primeiro filho, um menino, nasceu doente, fraco, incapaz de andar e falar direito. Morreu antes mesmo de conseguir fazer 10 anos. A tristeza pairou pela casa, mas a vida continuou. Depois dele, nasceu a menina. Ah, essa menina, ela tinha uma beleza que parecia coisa de sonho. Pele clara, cabelos castanhos que brilhavam na luz do sol. Olhos que brilhavam de um jeito que parecia enxergar além. A mãe dizia que era alma antiga, ou então alma que carregava segredo. O coronel, um homem de pulso firme, não gostava da moça ser tão livre com os olhos. Criava ela como se fosse um objeto precioso demais para andar por aí. Mas, como tudo nessa terra de extremos, o que é proibido chama a atenção. Entre os escravos da fazenda, tinha um homem que fazia de tudo, o que todo mundo chamava de o prendado. Ele consertava as coisas, cuidava dos animais, sabia de remédios de erva e tinha um jeito que conquistava até o mais desconfiado. E foi assim que o amor proibido nasceu, entre a sinhá e o escravo. Um amor que ninguém poderia aceitar, porque naquela época a lei era clara e a cor da pele era sentença. Mas o coração não entende de lei e muito menos de cor. Eles se encontravam escondidos, trocando olhares e palavras sussurradas, com medo do capanga do coronel, que rondava a fazenda com um cão raivoso. E um dia, o capanga os viu juntos. Correu para contar para o coronel, que explodiu em raiva. Depois disso, ele mandou trancar a filha num quarto do andar de cima, sem janelas e com a porta trancada por fora. E o escravo, Vinícius, ele prendeu no porão, acorrentado, no escuro, sem comida e muito menos água. O homem morreu ali mesmo, no sofrimento. E a filha do coronel? A tristeza consumiu o coração dela. Ela não queria mais comer, não queria mais falar e só chorava. Até que numa noite, ela se rendeu e tirou a própria vida. Depois disso, o coronel vendeu a fazenda e sumiu. Porém, dizem que a dor ficou. O porão geme com correntes, e a moça aparece à noite, vestida de branco e procurando seu amor perdido. Quando a filha do coronel se matou, a fazenda ficou com uma energia pesada. O velho casarão, que antes era cheio de vida, ficou tomado por um silêncio estranho, daqueles que parecem gritar. A família do coronel nunca mais foi vista por aquelas bandas, e o povo começou a falar que o lugar estava amaldiçoado, que os fantasmas dos 2 amantes nunca iriam embora. Eu mesmo já ouvi relatos de gente que tentou morar lá depois. Dizem que no meio da noite o vento carrega choros e gemidos que parecem vir das janelas do porão. A porta do porão, que deveria estar fechada para sempre, parece ranger sozinha. Alguns até dizem que viram a sinhá, toda de branco, andando pela varanda caída de casa, com os cabelos longos ao vento
e os olhos cheios de lágrimas. Eu confesso que a primeira vez que eu vi tudo isso, achei uma grande bobagem. Histórias de velho para assustar a criançada, né? Mas a curiosidade é fogo, e eu não resisti. Era verão de um ano qualquer, eu tinha uns 20 e poucos anos, e junto com 2 amigos, decidi que era hora de provar que aquelas histórias não passavam de lendas. A ideia era simples, passar uma noite na fazenda para ver o que acontecia. A trilha até o casarão era tomada pelo mato, que era cheio de espinhos e galhos secos. O silêncio que envolvia o local era quase palpável. Nenhum grilo, nenhum barulho de coruja, nenhum sussurro do vento. Era como se tudo estivesse esperando. Quando chegamos, a casa parecia um esqueleto morto, com a madeira podre e as janelas quebradas. A entrada do porão era uma porta pesada de madeira escura, cheia de ferrugem, quase tomada pelo mato. Um cheiro forte e estranho vinha de lá. Misturava mofo, ferro e alguma coisa podre. Descemos a escada de pedra, sentindo o frio invadir os ossos. As correntes estavam lá, penduradas nas paredes do porão. Algumas balançando sozinhas, como se alguém ainda estivesse preso. Foi então que ouvimos um sussurro. Não um sussurro comum, mas um som que parecia vir de dentro da cabeça. Uma voz implorando. Não me deixe aqui. Por favor. A lanterna tremeu e a temperatura caiu ainda mais. Por um momento, vi uma mulher de branco flutuando no meio do porão, com o rosto pálido e os olhos cheios de tristeza. Ela estendeu a mão para mim, como um pedido de ajuda. Eu queria correr, mas minhas pernas travaram. Um dos meus amigos desmaiou, e o outro saiu correndo gritando como um louco. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo o arrastar das correntes e o som dos gemidos de dor. Subi as escadas correndo e não parei até chegar na estrada de terra. Aquela noite mudou minha vida para sempre. Desde então, não passo perto daquela fazenda sem sentir o peso da dor que ficou ali. Dizem que o amor proibido e a injustiça ainda assombram aquelas terras, que a alma da Sinhá ainda vaga, buscando pelo seu amado, enquanto o porão guarda o sofrimento do escravo que morreu injustamente. Então, se você algum dia ouvir o sussurro de correntes, sentir um arrepio que sobe pela espinha e ver uma mulher de branco, não se aproxima, porque tem histórias que são como feridas abertas que nunca se fecham. Depois daquela noite, Vinícius, eu juro que eu tentei esquecer, mas as histórias não me largaram. No trabalho, no sono, nas conversas da vila, a imagem da mulher de branco e o som das correntes me perseguiam. A fazenda parecia viver na minha cabeça, como um fantasma insistente. Eu conversei com alguns mais velhos da região, que haviam ouvido falar do coronel e sua família. Eles contaram detalhes que ninguém mais tinha coragem de revelar em público. Diziam que o coronel era um homem cruel, que via a filha mais como uma posse do que como uma filha mesmo. Que a prisão da moça e do escravo foi um castigo não só pela desobediência, mas pela vergonha que ele sentia. O escravo prendado era conhecido por ser forte e sábio, um dos homens mais respeitados entre os outros cativos. A paixão que nasceu entre ele e a Sinhá foi como uma chama em meio à escuridão. Mas, para o coronel, aquele amor era uma afronta à ordem natural das coisas. Quando o escravo morreu no porão, alguns juram que ouviram seus gritos ecoando pelas noites, misturados ao som das correntes. Já a Sinhá, com o coração partido, teria lançado uma maldição sobre aquela fazenda e sobre a própria terra, fazendo com que nada mais crescesse ali, e que todos os que tentassem morar naquele local sofressem o mesmo destino trágico. Eu fui até o local várias vezes depois daquilo, sempre tentando entender o que de fato aconteceu. Em algumas noites dava para ouvir passos, sussurros e até gemidos que não tinham explicação. Certa vez vi algo que me congelou a espinha. Uma sombra branca atravessando o quintal e desaparecendo no meio da mata. O povo da região evita falar sobre a fazenda. Quando você pergunta, eles desviam o olhar e mudam de assunto. Alguns dizem que o lugar é assombrado, outros acreditam que é maldição mesmo. Mas todo mundo concorda em uma coisa: aquela história é real, e ninguém que mexeu com ela saiu ileso.
Mas por que eu estou te mandando esse relato? Porque a verdade é que essas histórias não morrem com o tempo. Elas ficam escondidas, apenas esperando alguém ouvir. E quem escuta carrega um pedaço daquela dor junto consigo. Agora, quando passo perto daquela fazenda, sinto o coração apertar. Sei que algo está lá, além do que os olhos podem ver. E se você for corajoso o suficiente para se aproximar, tome muito cuidado. O amor proibido da sinhá e do escravo pode ser mais forte do que a própria morte. Naquela região não é difícil encontrar histórias de assombração, mas poucas são tão carregadas de tristeza e sofrimento como o da velha fazenda. Por muito tempo, as pessoas que moravam por perto tentaram manter distância, como se o próprio solo ali fosse contaminado pelo sofrimento do passado. Mas é como eu te falei, a curiosidade é uma força poderosa. Muitos jovens, como eu na época, não resistem ao chamado do mistério. E não são só os locais que sentem isso. Alguns forasteiros que passaram por ali também juram que sentiram algo estranho, uma presença que os observava. Um dia, um fazendeiro que tentou comprar a terra e reformar a casa contou que não passou nem uma semana morando lá sem que as coisas estranhas começassem a acontecer. Portas que se trancavam sozinhas, objetos que desapareciam e aquele som das correntes, sempre presentes, especialmente quando a noite caía. Depois disso, ele vendeu a propriedade rapidamente e nunca mais voltou. A sinhá dizem que ela era uma jovem doce e cheia de vida antes da tragédia. Amava as flores do jardim, os passeios pela mata e as histórias que sua mãe contava antes dela dormir. Mas tudo isso foi roubado por um amor que era visto como um pecado. Ela e o escravo se encontraram em segredo, nos cantos escondidos da fazenda, embaixo das árvores, longe dos olhos atentos do coronel e do capanga. Prometeram um ao outro um amor eterno, mesmo sabendo que o mundo não permitia aquilo. A prisão foi uma tortura para os dois. O porão era frio e úmido, e as correntes feriam a pele do homem até a carne. A sinhá, trancada no quarto escuro, vivia em sofrimento constante. Sua saúde foi se deteriorando dia após dia. Quando o escravo morreu, ela perdeu totalmente a razão. A dor da perda foi tão profunda que não encontrou outra saída a não ser a morte. O que aconteceu depois disso é o que deixa todo mundo arrepiado. Há relatos de pessoas que viram a sinhá depois da morte dela, vestida de branco, com os cabelos soltos e vagando pela fazenda. Alguns ouviram seu choro, que era tão triste que parecia rasgar a alma. Mas não é só isso. Naquelas noites, o som das correntes arrastando no porão volta a ecoar. Dizem que é o escravo tentando fugir, preso eternamente naquele espaço escuro e úmido. Eu mesmo, depois de tudo que vivi, aprendi a respeitar muito essa história. Não é só um caos para assustar, é uma lembrança viva da injustiça, do amor proibido e da dor que não se apaga com o tempo. Depois de tantos relatos, a velha fazenda se tornou um lugar que ninguém mais quer visitar. O terreno, que poderia ter sido fértil e cheio de vida, virou um espaço morto, com vegetação crescendo desordenada e sem cuidados. As janelas quebradas, portas rangendo com o vento e o silêncio que envolve tudo criam uma atmosfera pesada e quase sufocante. O que impressiona é que, apesar de toda essa decadência, a presença da sinhá e do escravo parece ainda muito forte. Alguns moradores mais antigos da região afirmam que quando a lua está cheia e alta no céu, dá para ver uma luz fraca no porão, como se uma vela estivesse acesa, e ouvir os lamentos que vêm das profundezas da terra. Numa dessas noites, um grupo de jovens resolveu fazer uma vigília perto da fazenda. Levaram lanternas, câmeras e até equipamentos para gravar som. Eles queriam provas, queriam desmentir os boatos ou confirmar a existência dos fantasmas. Durante horas, nada aconteceu. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos e de algum animal distante. Até que, por volta da meia-noite, um dos garotos jurou ter ouvido o arrastar das correntes e um gemido abafado vindo do porão. Todos ficaram em silêncio, coração batendo a mil. De repente, uma sombra branca apareceu por trás das árvores, vagando lentamente em direção à casa abandonada. Era a sinhá,
com seu vestido esvoaçante, os cabelos longos e brilhando sob a luz da lua. O grupo tentou se aproximar, mas a figura desapareceu antes que chegassem perto. No lugar onde ela estivera, ficou um cheiro forte de flores murchas e terra molhada, como se a morte e a vida estivessem ali misturadas. Desde então, ninguém mais teve coragem de voltar ao local. A fazenda continuou lá, abandonada e esquecida, mas nunca verdadeiramente vazia. Muitos acreditam que o amor entre a sinhá e o escravo é tão intenso que ultrapassou a vida e a morte. Uma história que nos lembra das injustiças do passado, mas que também fala da força do sentimento humano, mesmo diante das maiores adversidades. E assim, o porão da velha fazenda segue guardando seus segredos, esperando silencioso pelo dia em que finalmente possa descansar em paz. Ou pelo menos é o que todos esperam. Mas tem uma coisa que eu posso garantir. Se você passar perto daquela fazenda numa noite de lua cheia, preste bem atenção. Talvez você escute o sussurro das correntes e o choro da sinhá, e o eco do amor que nunca morreu. Então, senhores, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o relato. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu no começo do vídeo eu falei que, na minha opinião, esse relato era muito triste. E realmente ele é. Eu venho de família, meu bisavô era escravo. Ele contava as histórias pra gente. E é uma coisa assim, é algo triste, é algo difícil. Eu já fui nesse local, é bem perto aqui de onde eu moro. E realmente o clima lá é pesado. É um local, como é que eu posso explicar? É um local um tanto quanto afastado. É um local onde hoje lá tá tudo desmoronando, tudo caindo. E assim, é uma história triste, mas também pra gente pensar, né? Que essas histórias, tem muitas outras que aconteceram e não foi há 300, 200 anos atrás. Ainda existem relatos desses que existem hoje, né? Em relação ao preconceito, ao racismo. E é essa mensagem que eu queria deixar no final do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ajuda muito. E até o próximo relato.